Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. O assunto de hoje é diodo emissor de luz, LED. O LED ele ficou conhecido nos últimos tempos pela TV de LED. Nós não vamos nos aprofundar tanto assim no assunto, mas nós vamos trabalhar com as características básicas do LED, o que é, para que serve, quais são as limitações técnicas dele. Então, o LED nada mais é do que um diodo que, quando diretamente polarizado, ele consegue, dentro dele, ocorrem algumas reações que ele consegue emitir luz. Então, é lógico que a principal aplicação do LED vai ser para sinalização. Existem outros tipos de LED, que a gente vai falar ao longo aqui da aula hoje, para outras aplicações, como, por exemplo, o LED do controle remoto, tá? Que é um LED infravermelho. Ele também é um LED, ele também emite luz, mas está numa faixa de frequência que a gente não vê. A olho nu a gente não consegue detectar. Mas ele é um diodo, ele tem anodo e catodo, assim como o diodo retificador, assim como o diodo convencional tem. Quer dizer, ele tem positivo e negativo. Ele tem formas de ligação, né? Ele pode ser polarizado diretamente ou reversamente. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque se a gente ligar ele de uma forma contrária, quer dizer, se ligar ele reversamente, ele não vai acender, então não vai cumprir com o seu objetivo básico, que é de fazer a sinalização. E você encontra o LED em diversos tamanhos, em diversos formatos, em diversas cores. O símbolo dele é o mesmo símbolo do diodo, mas ele tem duas setinhas apontando para fora do corpo dele. Tem que tomar um certo cuidado, porque todo componente na eletrônica que emite luz, a gente tem essa seta apontando para fora do componente. Agora, existe um componente que também é o símbolo do diodo, que também tem duas setinhas, só que a seta está apontando para dentro do componente. O que significa isso? Que o diodo está recebendo luz, ele não está emitindo. Então, isso é só uma dica, mas é um detalhe que a gente tem que ficar atento. O LED ele está emitindo luz, a setinha sempre vai ser para fora do corpo do componente. O anodo continua sendo do lado aqui do triângulo, o catodo continua sendo do lado da faixa. Quando a gente compra o LED, a gente tem um terminal maior do que o outro. O terminal maior sempre é o positivo, assim como acontece nos capacitores eletrolíticos. Você compra um capacitor eletrolítico, ele tem polaridade, tem mais e menos. O terminal positivo é maior. Só que depois que você põe o LED na placa, solda ele e corta os terminais, aí os dois terminais ficaram do mesmo tamanho. Aí não dá para você saber quem é positivo e quem é negativo, né? Dá sim. Se você olhar o LED de cima, ou se você passar a mão em torno dele, ele tem um chanfro, né? Então, se o LED for circular, se você passar o dedo em volta dele assim, você vai perceber que num dos cantos dele parece que alguém passou uma faca ali. Ele tem um corte, ele tem um chanfro. Esse chanfro vai estar do lado de um dos terminais, é o terminal negativo. Então, ele sempre vai indicar o terminal negativo com essa marcação no corpo do LED. A grande vantagem do LED, ele tem um custo muito baixo. O LED ele é muito barato, você consegue comprar em grande quantidade. O consumo de energia dele é mínimo. Quando você tem que fazer um circuito de sinalização, por exemplo, e circuitos que antigamente eram feitos com lâmpadas, a lâmpada ela esquenta, a lâmpada ela dá muita manutenção, a lâmpada ela tinha um custo maior. Você conseguir substituir um circuito desse por um circuito com LED, você tem grandes vantagens, tá? A dissipação de calor dele é mínima, o LED é muito pouco que ele esquenta, comparado com a lâmpada é praticamente nulo, e a durabilidade dele é muito grande. Se o LED queimou, com certeza o circuito queimou. Alguma coisa aconteceu para o circuito não ter funcionado direito. Não é comum a gente ver só o LED queimar, tá? Ele pode ter um problema mecânico, de repente houve um impacto, ele quebrou o terminal, aconteceu alguma coisa com ele, mas foi mecânico. A durabilidade dele em funcionamento, ele num circuito, é muito alta. Tá? Então a gente pode contar com isso. Isso faz dele uma opção
né, para N circuitos, para N aplicações que a gente tem aí na eletrônica. Como é que a gente liga um LED? A gente sabe que, por ele ser um diodo, a gente pode polarizá-lo de forma direta ou reversa. Ele pode ser polarizado positivo no positivo, negativo no negativo, né, ligado na fonte, ou invertendo a fonte ou invertendo o LED. Normalmente não, 100% das vezes a gente vai usar o LED diretamente polarizado. Tá? Para a gente ligar um LED, a gente precisa imaginar o seguinte: o diodo diretamente polarizado, qual que é a resistência interna dele? É muito baixa, é muito pequena. Se eu ligar só o LED na fonte de alimentação, se eu pegar, por exemplo, uma bateria de 9 volts e ligar o LED direto na bateria, eu vou estar aplicando esses 9 volts direto no LED. Só que eu vou ter um circuito assim, 9 volts e uma resistência muito baixinha. O que vai acontecer com a corrente nesse circuito? Se eu tenho uma fonte e a corrente e a resistência é muito baixa, a corrente ela tende a ir lá em cima. A corrente tende a aumentar muito. E isso vai queimar o LED. Então nunca eu vou ligar um LED direto na fonte. Eu sempre vou precisar de um resistor limitador. Porque esse resistor que vai dizer quanto de corrente vai passar no meu circuito. Claro que vai depender também da tensão da fonte, mas esse resistor que vai dizer quanto de corrente vai passar no meu circuito, e ele ajustando, ele limitando essa corrente, vai evitar a queima do LED. Então vamos supor que eu tenho um circuito igual esse daqui. O LED está diretamente polarizado. Por quê? O positivo está ligado na resistência, da resistência eu liguei no LED, e o negativo do LED está ligado na fonte. Ah, professor, mas o positivo não está ligado direto na fonte. Não tem problema, eu posso inverter aqui a ordem, não a posição. Mas a ordem, se eu quiser colocar o LED primeiro e o resistor depois, desde que eu mantenha positivo, no anodo, negativo no catodo, não tem problema. Tá? A ordem dos dois aqui não vai fazer diferença, o circuito vai funcionar da mesma forma. Então esse LED está diretamente polarizado. Eu não tenho valores aqui, mas se eu tenho uma fonte, por exemplo, de 9 volts, for uma bateria, vai depender do valor daquele resistor para eu dizer se o meu LED vai funcionar corretamente ou não. Vamos supor, eu coloco um resistor ali de 2,2 mega ohms. Mega, vocês lembram que é milhão. Então são 2.200.000 ohms. Quanto que eu vou ter de corrente nesse circuito? Eu posso até fazer o cálculo, mas eu sei que vai ser uma corrente muito baixa. Eu sei que vai ser uma corrente muito pequena. Por quê? Porque a resistência é muito alta. É muito difícil, embora o LED esteja diretamente polarizado, e ele tem uma resistência baixa, insere com ele tem um resistor de mega ohms. Tem um resistor com uma resistência muito elevada. Então a corrente que vai passar vai ser muito pequenininha. Tá? Provavelmente aquele LED não vai nem acender. Ué, mas eu tenho a bateria está boa, está carregada, o LED está diretamente polarizado e ele não acendeu por conta da resistência. O inverso também vale. Eu pego e coloco uma resistência ali de 1,5 ohms. 9 volts, 1,5 ohms. Isso vai dar uma corrente muito alta. E o LED, ele trabalha tipicamente com 20 miliamperes. Eu tenho que fazer a conta aqui, para passar naquele LED ali, para ele acender e eu conseguir visualizar, eu conseguir enxergar que ele está aceso, 20 miliamperes. Então, claro que vai acontecer de você, se colocar uma resistência muito baixa, a corrente vai ser muito alta também. E essa corrente muito alta vai ocasionar a queima do LED. Como que a gente vai definir o valor daquele resistor ali, então? Eu vou ter que considerar essa corrente de 20 mili, que é o que eu quero, vou ter que considerar o valor da fonte e vou ter que considerar que no LED é por volta de 1,5 a 2 volts. Tá? Os fabricantes colocam 1,6, outros colocam 2,1. Então, considera sempre de 1,5 a 2 volts a queda de tensão nele, quando ele é diretamente polarizado. Quanto que era do diodo de silício? Você lembra? Não era 0,7 volts? O LED é um diodo conduzindo, só que ele acende, em vez de 0,7 ele vai ter
2 volts, ou no caso aqui, 1,6. Vamos ver um exemplo de cálculo, então. Se eu quiser calcular aquela resistência para eu ter exatamente aqueles 20 mA, ou próximo disso, posso ter 18, posso ter 22 mA, mas em torno de 20 mA. O que eu vou fazer? Resistência vai ser igual VCC menos VD, tudo dividido por ID. O que é isso? VCC é a tensão da fonte. Eu vou pegar a tensão da fonte, vou tirar a tensão do LED, que a gente falou, o valor típico dele é 1,6 volts. Se eu estiver usando 9 volts, vou fazer 9 menos 1,6. E vou dividir tudo por ID. O que é ID? É a corrente direta, é a corrente que eu quero no LED. Eu vou dividir tudo por 20 mA, 0,02 amperes. Tem que fazer a conversão aí para jogar na fórmula, não pode esquecer. Não pode colocar 20 direto, porque 20 são 20 mili. Tá dividido por 1000 aí. Eu preciso fazer 0,02 então. Então, se você tem tensão da fonte menos a tensão típica do LED dividido pela corrente, você vai achar o valor da resistência que você quer. Vai dar um valor aproximado, você não vai conseguir o valor exato. Vamos supor que você tem aí 350 ohms. Se você não encontrar um valor desse na prática, você vai ter 330 ou 390, você vai ter que optar por um dos dois. Mas você vai perceber também que a diferença de corrente vai ser pequena. Tá? O que não pode encontrar 350 ohms, colocar um de 2000. Aí é muita diferença. Ou colocar um de 30. Aí você tem que escolher os valores mais próximos àquele para poder colocar no circuito. E uma última recomendação. O LED, por ele ser um diodo, é comum as pessoas pensarem o seguinte: bom, eu vou ligar o LED numa polarização direta e numa reversa, porque todo diodo diretamente polarizado ele conduz e reversamente polarizado ele não conduz. Então o LED também vai ser assim. O LED é um diodo. O LED significa diodo emissor de luz. Light Emission Diode, em inglês. Então, eu posso ligar o LED reversamente polarizado? Na prática, não. Na teoria está certo esse raciocínio. Por ele ser um diodo, você pode ligar ele reversamente. Ocorre que na prática, tensão reversa dele, o quanto ele suporta para você ligar ele reversamente, é muito pouco, é muito pequeno. É da ordem de 5 volts a tensão reversa de um LED. Quer dizer, qualquer tensãozinha a mais que você ligar, ele estando reversamente polarizado, ele não vai conduzir e ele vai queimar. Por isso que na grande maioria dos circuitos você vai encontrar o LED já sendo aplicado na parte onde a tensão do circuito já está retificada. O que é isso? Já está contínua. Você não tem mais a tensão alternada, a corrente indo e depois voltando. Você tem a corrente já sempre indo no único sentido. O que pode acontecer é o LED acender ou não. O que pode acontecer é você ligar o circuito do LED, passa a corrente por ele, ele acende, ou desligar e aquele LED fica apagado. Mas ligar reversamente é uma coisa que não é comum no LED, porque ele não tem capacidade para suportar isso. Os demais valores dele, ele vai ter uma corrente direta máxima, assim como o diodo tem. Ele vai ter a tensão reversa máxima, como a gente já mencionou agora. Ele vai ter uma tensão típica de condução. Você tem uma tensão típica de quantos volts? 1,6, 2 volts. Ele vai ter, assim como o diodo tem 0,3 no germânio, 0,7 no silício. Tá? Ele é um diodo, mas ele vai ser usado para sinalização. Essa foi mais uma videoaula do Instituto Monitor. Agradecemos sua presença e até a próxima.